Bom dia, um feliz dia. Hoje, sexta-feira, 27. Chegamos ao final dessa semana praticamente. Essa semana nós estudamos aí compartilhando a missão de Deus, a missão que Deus deu, né, para cada um de nós como discípulos do Senhor, e devemos compartilhar essa missão com outras pessoas, o plano de salvação, a vida eterna em Cristo Jesus e a graça de Cristo que está disponível para cada um de nós, não é isso? O verso de memorização está lá em João 13, verso 34, 35, ele diz: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e também vos amem uns aos outros. Nisto todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor um aos outros. Então nós vimos aqui que Deus, né, é amor, e Ele pede para que esse amor seja compartilhado com todos, né, para que essas pessoas que estão recebendo amor possam nos reconhecer como os verdadeiros discípulos do Senhor, porque Deus é amor, não é isso? Nós vimos durante essa semana, né, o capítulo 18 de Gênesis, o capítulo 19, né, o capítulo 18 vem falando aí que o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Depois esses anjos, eles anunciam, né, para Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Depois vimos a intercessão de Abraão junto a Deus por aquele povo pecador que existia lá em Sodoma e Gomorra. E também vimos, né, que os anjos vão até a Sodoma e Gomorra, né, e ali eles tiram Ló e sua família dali dentro daquela cidade, para que eles não viessem a perecer junto com ela. Mas vimos também que a mulher de Ló, por estar enraizada com as coisas desse mundo, ela acabou virando, né, olhando lá para o que estava acontecendo, ela se transformou em uma estátua de sal. E os anjos já tinham avisado que não eram para eles olharem para trás, mas para que eles pudessem seguir o seu rumo, não é isso? E ao eles chegarem numa cidade chamada Zoar, o fogo desceu do céu e consumiu aquelas cidades. Nós vimos nesses relatos todos da palavra de Deus o quão importante, né, é o dom da hospitalidade, né? Nós vimos que Abraão recebeu ali o Senhor e dois anjos, e ele tomou a iniciativa, né? Ele foi cortês, né? Ele foi amável, foi gentil, né, para com aqueles visitantes que ali estavam, né, e acolheu-os, né, deu água, né, e comida, né, para que eles pudessem renovar as suas forças. Então é quão importante nós sermos hospitaleiros também, assim como Abraão também era hospitaleiro. E ele entendia, né, a missão que ele foi chamado, que ele, assim como ele estava sendo abençoado, que ele deveria abençoar todos ao seu redor. Não é isso? E é o que nós temos que fazer também, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vimos o amor de Abraão aí pelo aquele povo pecador, né? Esse mesmo amor que nós temos que ter, a preocupação. Ele intercede ali por todas aquelas pessoas, apelou a Deus em favor daquelas pessoas. Então nós vimos aí o quão importante é você não amar o pecado, mas você amar o pecador, né? E interceder por ele, para que o Espírito Santo de Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo, e através da verdade, né, ele possa se libertar e aceitar a graça de Cristo. Nós vimos também o espírito de oração de Abraão, né, o quanto Deus, né, está atento às nossas orações, né, em a nossa intercessão junto às pessoas com quem nós temos contato. Deus, né,
Jesus, na verdade, é o nosso intercessor junto ao Pai. E nós devemos interceder também pelas pessoas, né? Ter esse espírito de oração, assim como Abraão tinha, para interceder pelo pecador, para que ele conheça a verdade, ele conheça a graça, ele conheça a misericórdia, ele conheça o plano de salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vimos também que, assim como Abraão, ele teve uma missão, nós também temos uma missão. Abraão, ele intercedeu para aquele povo, os anjos estiveram lá, né? Além do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão, tudo isso teve um resultado, né? Ali, naquele lugar, 3 pessoas foram salvas, Ló e suas 2 filhas, né? Nós vemos aí o que o espírito de hospitalidade, amor e um espírito de oração é capaz de fazer, né? E nós vimos aí que a intercessão e a missão de cada um de nós é exatamente isso, né? É se preocupar com o pecador, né? Para que ele seja salvo. Lógico que a decisão e a escolha é dele. Ele tem que tomar a decisão, né? De aceitar. Mas nós podemos interceder, né? E vimos também a submissão aí à vontade divina, né? Nós vimos que Deus havia chamado Abraão, não é isso? E para que ele pudesse ser uma bênção, né? Mas que ele teria que sair da sua parentela, né? Da pátria ali, da onde ele estava, né? Da sua parentela, da onde ele estava ali, e ir para um lugar que Deus mostraria a ele. E Abraão obedeceu ao chamado de Deus, né? Ele foi submisso à vontade de Deus, e mesmo quando ele intercede lá pelo aquele povo pecador daquela cidade de Sodoma e Gomorra, ele entende, né, que Deus, se ali tivessem até 10 justos, né, como diz a própria palavra, né, e ele não se encontrou, Deus não destruiria aquela cidade, né, mas ele entendeu, né, e aceitou aí o juízo de Deus sobre aquelas cidades. Então, nós vemos aí a submissão que cada um de nós temos que ter. O Senhor foi capaz de usar aí Abraão por causa da sua submissão, né, a Ele em todas as circunstâncias. Assim nós devemos ser também submissos à vontade de Deus. Devemos orar, clamar ao Senhor para que possamos realmente ser submissos a Ele. É isso? Aqui em Patriarcas e Profetas, ele fala que o espírito de Abraão era espírito de Cristo, e o Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de uma vida. Com tal oposição ao mal, que unicamente pode existir em uma natureza imaculada, pura, Cristo manifestou para com o pecador um amor que apenas a infinita bondade poderia conceder. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 110. E aí, continuando, Abraão era honrado pelos povos que o cercavam, como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Não deixou de exercer sua influência entre os vizinhos, sua vida, bem como seu caráter, em marcante contraste com os 2 adoradores de ídolos, exercia uma influência e eloquência em favor da verdadeira fé. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 103. Que nós possamos realmente ser exemplos no local onde nós vivemos, né? E possamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, não é isso? Com a nossa hospitalidade, com o nosso amor, né? E com a nossa bondade e com a nossa submissão a Deus. Isso possa influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, e através do nosso testemunho essas pessoas também possam querer conhecer esse Deus maravilhoso que um dia você conheceu, e que haja salvação na vida de cada uma delas também. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, que você tenha conseguido aí estudar a lição, que você tenha uma sexta-feira abençoada, uma preparação para o sábado também abençoada. Meu desejo e minha oração. Amém.